Graças a Deus. Que Deus abençoe a vocês, que essa semana seja uma semana abençoada e há de ser abençoada por conta dessa campanha de uma semana de oração, todo dia, oração, e que as pessoas já sabem o que vão fazer. A gente sabe que a oração não é só você pedir a Deus. Ó Deus, eu oro pelo meu filho, pela minha filha, eu peço por fulano, beltrano. Isso não é oração que venha trazer os benefícios, porque a oração é uma comunicação com Deus. Tem momento em que você tem que dar, ó Deus, glorificado, exaltado, santificado seja o teu nome. Você dá a Ele a honra, a glória, e depois você pede aquilo que você precisa, mas de acordo com a vontade dele. Então tem os seus segredos a oração. A oração não é uma repetição de palavras, não é você pegar um texto e começar a ler aquilo. Não, a oração tem que sair do fundo da alma. Então, diante do que está sendo passado para vocês diariamente, vocês com certeza vão ter experiências que nunca tiveram em suas vidas. Eu creio que esta semana, então, será uma semana de vitória. Então, neste momento, nós vamos entrar na meditação da palavra de Deus, que faz a gente saber o que é melhor para nós, o que nós devemos fazer e o que Deus espera de cada um de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu queria falar ainda em referência a Caim e Abel. Caim e Abel, dois tipos de pessoas, dois tipos de oração, dois tipos de clamor e, obviamente, dois tipos de relacionamento com Deus. E muitas pessoas que viviam na época de Jesus, os judeus em especial, eles tinham uma verdadeira ojeriza, um ódio aos romanos. Por quê? Porque os judeus estavam sob o domínio de Roma, do imperador, de César. E então eles tinham que pagar pesados impostos a Roma. E aí, os judeus, que eram maliciosos e hipócritas, vieram até Jesus para tentá-lo e perguntaram: Senhor, é justo que nós paguemos impostos a César? É lícito dar tributo a César, a Roma, ou não? Daremos ou não daremos? Quer dizer, 3 autores sagrados registraram esse fato: Mateus, Marcos e também Lucas. É lícito dar tributo a César, sim ou não? Então, essa pergunta fez Jesus dar uma resposta na altura daquelas pessoas e deixar um ensinamento com respeito às ofertas, inclusive a oferta do tipo de Abel e a oferta do tipo de Caim. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Então, o texto diz o seguinte: e Jesus, respondendo, disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, muitas pessoas, claro,
hoje em dia tem a mesma questão, o mesmo questionamento. Poxa, será que eu tenho que pagar imposto se o meu dinheiro, se o meu imposto não retorna em benefícios para mim? Será que eu tenho que ser fiel ao governo se o governo é infiel a mim? Será que eu tenho que continuar sendo correto com os meus impostos se o meu dinheiro é roubado? Então, essas questões e mais as outras que há pessoas que dizem assim, será que eu tenho que mesmo dar dízimo a Deus? Será que eu tenho que dar oferta? Deus não precisa de dinheiro, Deus não é espírito. Como é que eu tenho que dar dinheiro a Deus? Então, essas perguntas, todas elas são respondidas nesse texto que Jesus fala, que ensina. Ele diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se o governo vai roubar o meu imposto, o dinheiro que eu pago de imposto, se ele vai roubar, se ele não vai roubar, é problema dele, eu não tenho nada com isso. Se César iria trazer benefícios para os judeus por causa dos seus impostos ou não, não interessava. Não interessa. Quem é de Deus cumpre as suas obrigações, seja para com César ou o governo, seja para com Deus. Nós não temos que ficar questionando, nós temos que pagar. E até porque o governo que nos governa, fomos nós que colocamos lá, não é verdade? Então, nós não podemos reclamar. Nós temos que honrar a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Se é justo, se não é justo, não está em questão. Você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte para com César ou para com Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E isso tem gerado muita revolta dentro da igreja, ou dentro das igrejas, porque muitos pastores não querem falar dos dízimos e das ofertas. Não querem falar das ofertas de forma bem vaga, para não ofender as ovelhas. Só que, na realidade, você sabe, minha amiga e meu amigo ouvinte, que a Bíblia ensina, Jesus ensina que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E quando nós temos a oportunidade de dar, é porque antes nós recebemos. Antes nós recebemos. Você pode verificar, as pessoas normalmente, os crentes normalmente pedem ajuda em oração. Todo mundo pede, mas ninguém se oferece. Ninguém diz assim, olha, eu vou orar pelo fulano, eu vou orar pelo cicrano, eu vou orar. A gente deve orar até pelos governos, mesmo eles sendo injustos. Jesus ensina isso. A gente nunca quer dar, a gente sempre quer receber. O ser humano é assim, é por natureza egoísta. E por conta desse egoísmo natural ao ser humano, é que fica tudo difícil no relacionamento dele com o governo ou com Deus. Ele fica sozinho, porque ele é egoísta por natureza. Ele só quer receber. Ora, minha amiga, meu amigo, o reino de Deus é assim. Primeiro você tem que obedecer às suas leis, às suas regras. Primeiro você tem que dar, para então você ter o direito de receber. A terra está aí, a semente está aí, mas se você não der para a terra a semente, você não vai colher. Se você não der o seu trabalho, suas horas de trabalho para o seu patrão, você não vai receber, mas você quer receber. As pessoas estão buscando trabalho. Existem 13 milhões de trabalhadores que estão esperando uma chance, uma oportunidade, querem trabalhar.
Mas ninguém se preocupa em dar, se preocupa em trabalhar, sim, em ter um emprego. Não é verdade? Eu quero ter um emprego, eu quero ter a minha carteira assinada, eu quero ter a garantia no final do mês, receber o que foi o meu trabalho. Mas as pessoas pensam assim, em emprego não como dar, elas pensam em emprego na garantia delas, no conforto delas. E aí fica difícil realmente. Como é que você, ainda que você seja uma pessoa cristã verdadeira, se você não respeita as leis dos homens, ainda que sejam injustas, como é que você vai respeitar a lei de Deus, que é invisível, que é espírito? Então, quando Deus instituiu as primícias, quer dizer, os dízimos, é justamente para arrancar de nós, humanos, aquele espírito de avareza, aquele espírito de egoísmo. Ele queria nos ensinar. Você sabe que quando Deus criou todas as coisas, ele plantou um jardim para Adão e Eva. Ele plantou. Ele não fez o jardim do Éden pela palavra dele, não. Ele plantou. Ele teve o trabalho de plantar. Quer dizer, Deus mostrou que ele tinha que dar. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez isso para deixar com Adão e Eva a lei do dar, a obrigatoriedade de dar para poder receber. Na vida é assim, se você não der o seu trabalho, você não vai receber. E todo mundo quer um trabalho, todo mundo quer um emprego, todo mundo quer ter garantia no final do mês, quer ter a sua aposentadoria, quer dizer, todo mundo quer receber. Mas nem todos querem trabalhar, nem todos querem dar. Essa é a realidade. Então, quando Deus instituiu as primícias, os dízimos, ele o fez para que nós, sobretudo, lembrássemos dele quando nós tomássemos o nosso salário ou o fruto do nosso trabalho em mãos. Nós trabalhamos para o fulano, mas foi Deus quem nos deu aquele trabalho. É Deus que fez com que aquele trabalho existisse para que nós pudéssemos trabalhar. Foi Deus que fez tudo, Ele é dono de tudo. Mas Ele quer que nós o reconheçamos como Senhor da nossa vida. Nós trabalhamos para o seu Manuel, mas o seu Manuel não é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é o meu Deus. Então, como que eu posso provar para mim, para os anjos, para Deus, para o diabo, para o mundo, que Ele, Deus, é o meu Senhor? Quando eu tiro o primeiro fruto do meu trabalho e coloco no altar. Aí vem aqueles hipócritas, os incrédulos, e dizem assim, mas isso não é justo. Isso não é justo. Por que não é justo? Quando você homenageia o seu filho, não é? Quando você homenageia o seu filho, o dia do aniversário do seu filho ou da sua filha, quando você compra presentes e dá o melhor para o seu filho, o que acontece na hora da festa do aniversário? Quando trazem o bolo principal, tem a velhinha lá acesa, o menino ou a menina apaga a velhinha e todo mundo bate palmas, não é assim? Cantam e então a menina ou o menino vai lá e corta o bolo. Ele que corta o bolo, é a criança que corta o bolo.
E a primeira fatia daquele bolo é dado a quem? A mãe ou o pai? Como é que é a festa de aniversário do seu filho, da sua filha? Como é que é? Quem recebe o primeiro pedaço do bolo? É você, mamãe, ou é você, papai? Ou é o amiguinho? Normalmente, a criança dá o pedaço de bolo para a pessoa que ela mais considera. A primeira pessoa na vida dela. Quem é primeiro? A mãe ou o pai? Ou a avó? Ou o tio? Ou o parente? Ou o amigo? Então, a criança que tem um coração sincero, inocente, ele intuitivamente pega o primeiro pedaço do bolo e leva para a mamãe, ou leva para o papai. Mas uma coisa fica sabido, aquela pessoa que recebe o primeiro pedaço do bolo é a pessoa mais considerada por ela. Não é assim? Não é assim que acontece aqui nesse mundo? Pois bem, é exatamente isso o que acontece com respeito ao dízimo. Os dízimos é a primeira fatia do bolo, que é dada àquela pessoa que a gente mais considera. Por isso Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, Jesus também cobra essa consideração que o pai quer para si, ou a mãe quer para si. O pedaço do bolo, o primeiro pedaço do bolo é único. É único. Não é? É único. E as primícias da nossa renda também são únicas. Então, Deus quer ver essa disponibilidade, essa liberalidade. Chama-se isso de, antigamente chamava-se oferta alçada. Aquela oferta preparada, dedicada. Foi isso que aconteceu com Abel. Ele preparou o melhor, as primícias para Deus. E por isso a oferta dele foi aceita. E a do seu irmão não foi aceita. Mas Deus não o censurou, Deus não o criticou, Deus simplesmente não recebeu. Não recebeu. Quer dizer, ele, Caim, ficou chupando o dedo, porque Deus não atentou para a sua oferta. Consequentemente, ele não seria abençoado, porque a gente recebe de Deus aquilo que a gente apresenta, aquilo que a gente dá. Jesus mandou dar. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A quem honra, honra. Dai a Deus o que é de Deus. E a pergunta é, amiga e amigo, tem sido assim a sua vida? Tem sido assim a sua vida? Você é cristã, você é cristão? Eu pergunto, será que essa forma de agir, ser correta, de dar a quem de direito, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Porque muitos que são crentes, cristãos, que se dizem fiéis e tal, são fiéis quando o patrão está de olho. Quando o patrão vira as costas, são infiéis. Quer dizer, não dão a César o que é de César. Não obedecem ao Senhor Jesus. Da mesma forma, aqueles que são fiéis a Deus, eles consideram, eles fazem a parte deles, cumprem com o seu dever, tanto para com César quanto para com Deus. E, obviamente, são esses os abençoados. São esses os que são justos.
São estes que são observados por Deus e, obviamente, abençoados. Então, por que, por exemplo, muitos casamentos não dão certo? A maioria dos casamentos não dão certo. Porque, normalmente, ele não honra ela. Ele não coloca a sua esposa no lugar que ela merece estar. E vice-versa, ela tampouco o coloca no lugar que ele deve estar. Normalmente, a mulher quer trabalhar fora, quer ter o seu próprio dinheiro e ter a sua própria vida. Então, ela não cuida, ela não tem mínimo de respeito para com o seu marido. Ela não dá nada para ele, ela não cuida da comida dele, ela não faz a parte dela. Por quê? Porque ela está trabalhando. Eu estou trabalhando também, nós temos o mesmo direito. Você tem que ir lá lavar o banheiro, você também tem que fazer isso, lavar a sua roupa. Ora, minha amiga, meu amigo. Então, quando há essa distorção dentro de casa, porque ela casou para auxiliar o seu marido. Esse é o propósito. Ela casou para ser auxiliar dele. Ser auxiliar dele. Tem que dar. Para auxiliar, você tem que dar de si para ele. Não é só o seu corpo, não é só na cama, mas no dia a dia, você cuidar dele. Por outro lado, ele também tem a obrigação de dar para você o quê? Te sustentar. Fazer o que é propício para o homem, o marido, que é o provedor, é o cabeça da casa. Cabeça, né? Não quer dizer, eu sou cabeça, eu mando e acabou. Não, não é isso não. Cabeça quer dizer, é o responsável, é o diretor-geral daquela família. E ela, como parte desse corpo, ela auxilia. Então, cada um tem que dar para o outro, cada um tem que considerar o outro. Se não for assim, como é que fica? Como é que fica? Por exemplo, eu como marido, nós temos pessoas que nos ajudam, pessoas que cozinham, nós temos pessoas que cuidam da casa. Hoje nós temos essa condição. Mas mesmo com essas condições, ainda assim, eu amo quando a Esther vai para a cozinha e faz uma comida para mim. Porque eu sei que, por mais que seja dedicada àquela auxiliar, aquela pessoa que trabalha dentro da minha casa, por mais que ela faça com carinho, é diferente de quando a Esther faz a comida. Ela passa amor para aquilo que ela está fazendo. Então a comida dela fica melhor do que qualquer outra comida. Por quê? Porque vem com amor. É a velha história. A comida da mamãe é sempre melhor, é ou não é? Por quê? Porque a mamãe faz o melhor, dá o melhor para os seus filhos. Ela dá o melhor. Então a comida dela tem que sair melhor. Então eu amo quando a Esther vai para a cozinha e faz algo que eu gosto, que ela sabe que eu gosto. Também, por outro lado, ela ama quando eu faço algo que lhe agrada. Então nós dois conhecemos esses segredos da convivência, da boa convivência. Então procuramos dar um para o outro. E assim nós firmamos o nosso amor, nós solidificamos o nosso amor, nós estabelecemos o nosso amor. As lutas vêm, ela tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas, mas mesmo diante de todas as lutas juntas que nós temos,
nós estamos ali ligadinhos um com o outro. Duas batatas que se amassaram e se tornaram num purê com o leite do Espírito Santo. Então, estamos ligadinhos, juntos, para enfrentar o mundo, para enfrentar a vida. Ora, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que aprender isso, minha amiga. Isso, por exemplo, você quer receber o Espírito Santo, não é? Bispo, a coisa que eu mais desejo receber na minha vida é o Espírito Santo. Amém. Mas para você receber o Espírito Santo, como que você vai receber o Espírito Santo se você estiver cheia de si? Não tem como. Primeiro você tem que se esvaziar, você tem que se entregar. Você tem que ser um vaso vazio. Oh, meu Deus, eis-me aqui. Quer dizer, você se dá. Você dá para Ele, então Ele vem para habitar no seu coração, habitar na sua vida, habitar no seu ser, no seu corpo. Não é possível Ele entrar num corpo ocupado. É ou não é? A pessoa tem que dar o seu corpo, a sua vida, fazer do seu corpo um altar de Deus, oferecê-lo. Então, é o que Jesus está falando: dai a Deus o que é de Deus. Não é só dízimos, as primícias. Uma senhora na igreja foi perguntar a um judeu: vem cá, esse negócio de dízimo é justo, é certo? Porque o pastor fala muito de dízimo. O judeu falou assim: olha, e ela perguntou: vocês também dão um dízimo? Ele falou: não, nós não damos, eu não dou dízimo, porque o dízimo é uma obrigação. Eu dou mais do que o dízimo, eu dou 30% dos meus ganhos. Por quê? Porque Deus tem sido tão grandioso, tão glorioso para conosco, que nós não vamos cumprir uma obrigação, nós vamos fazer além daquilo que nós temos que fazer. Foi essa a resposta do judeu para essa senhora. E a verdade, minha amiga e meu amigo, que às vezes a pessoa prospera, enriquece, o outro diz assim: é um judeu egoísta, olha lá, pão duro, não sei o quê, rico, não sei o quê, mas não sabe que ele tem sido fiel a Deus, ele tem dado a Deus o que é de Deus. É claro que aquele que não dá a Deus o que é de Deus também é pobre, mas o que dá a Deus o que é de Deus é rico. Eu, quando comecei seguindo Jesus, eu tinha uma vida estável, não para fazer grandes coisas, mas vivia a minha vidinha, justinha, acertadinha. Eu nunca fiquei devendo nada a ninguém. Mas quando eu me casei, nós nos casamos, então a nossa vida ficou apertada. Nós ficamos apertadíssimos, muito apertados. E a gente fazia das tripas coração. Às vezes a gente tinha que vender o almoço para comer o jantar. Essa é uma maneira de falar. Mas o fato é que nós tivemos que dar mais. Nós tivemos que trabalhar mais, dobrado. Mas sempre apoiados na palavra de Deus. E quando chegou uma situação em que nós tivemos numa situação crítica, eu falei com Deus: ó, meu Deus, aqui está escrito na tua palavra, o Senhor disse: trazei todos os dízimos, ofertas, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu disse para ele: Senhor, como é que eu vou saber que isso que está escrito é verdadeiro? Só tem um jeito: eu experimentar. Como é que eu vou saber que isso aqui foi o Senhor que prometeu? Janelas abertas. Eu ouço os pastores
falando em janelas abertas, etc. Mas eu nunca vi janelas abertas sobre ninguém. Eu ouço falar aí, mas eu nunca vi. E agora eu estou aqui nessa situação. Nós estamos nessa situação. Eu estava orando junto com a Esther, em obediência a uma oração a dois. Até que, naquele momento, nós fizemos aquela oração, sabe, indignados com aquela injustiça. Como é que eu vou saber, meu pai, que isso aqui não foi o homem que inventou? Porque se foi o homem, não pode dar certo. Mas se for o Senhor, tem que acontecer. Tem que acontecer. Não é uma questão de opção, tem que acontecer, porque é o Senhor que falou. E a tua palavra diz que o Senhor a tua palavra não pode voltar vazia. Pois bem, desde aquele dia, que aliás foi uma quinta-feira à noite, quando foi na sexta-feira pela manhã, eu saí para trabalhar apenas com o dinheiro da passagem de ida para o trabalho, eu não tinha nem de volta. Mas Deus me respondeu, e respondeu de forma maravilhosa. E a partir daquela sexta-feira, nunca mais faltou o pão nosso de cada dia no nosso lar, na nossa casa. Graças a Deus, sempre tivemos com abundância. E naquela altura não havia igreja universal, não. Não havia igreja universal. Havia apenas eu e a Esther só. Estávamos sós. Eu trabalhava, ela começou a trabalhar, enfim, nós começamos a ser dizimistas, eu já tinha sido dizimista há algum tempo, desde quando eu comecei com ele, mas começamos a dar a Deus o que era de Deus e a César o que é de César, obedecendo a palavra dele. E hoje estou aqui, hoje eu continuo fazendo o mesmo. E eu passo para vocês que estão me ouvindo toda a riqueza que Deus tem me dado. Eu tenho passado para vocês. Todo dia eu estou passando a riqueza que Deus me deu. Todo santo dia. Se vocês não quiserem praticar, obedecer, tomar posse dessa riqueza, o problema é de vocês. Mas eu tenho dado. Ninguém pode reclamar que eu sou egoísta, porque eu tenho dado. Todo santo dia nós estamos aqui dando para vocês alguma coisa. Sábado, todo dia, de segunda a segunda. É ou não é? Você é testemunha. Todo santo dia nós estamos dando da nossa riqueza para vocês. Agora, vocês não querem obedecer, não querem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então eu não sou culpado da sua miséria, nem Deus é culpado, ninguém é culpado. Culpado é você mesmo. Pense nisso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Obedeça essa palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você se prepare para ouvir um testemunho magnífico. Se você está aí fazendo alguma coisa, pare um pouquinho para ouvir o testemunho da dona Leda. Extremamente importante para que você saiba como Deus age na vida daqueles que se entregam, que se dão, que obedecem a palavra de Jesus. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Leda, tenho 40 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente perturbada. Eu apanhava muito da minha mãe quando eu era pequena, e isso fez eu crescer com um ódio muito grande de tudo e de todos. Aos 16 anos eu fugi da minha casa com uma pessoa que servia os encostos. Logo ali comecei a servir os encostos também. E era muito agredida por ele. Isso só foi aumentando o ódio que eu tinha dentro do meu coração. Logo depois desses 6 anos, eu separei desse rapaz e conheci um outro rapaz, que era do mundo do crime, onde eu conheci o mundo do crime. E comecei a me fascinar por isso, a ter amor a armas. O diabo me colocou desejo por armas, eu gostava de armas.
E aí e o meu ódio pelas pessoas só aumentando. Eu era uma pessoa muito vingativa, ninguém podia fazer nada para mim, que eu ficava martelando como que eu ia fazer para me vingar dela, se eu ia roubar ela, se eu ia bater nela. E nesse meio tempo eu conheci umas pessoas que faziam parte de uma facção criminosa, onde comecei a fazer assaltos a condomínios de luxo de alto padrão. Devido a esses delitos, eu fui presa. Fui presa por 3 anos, passei por 5 penitenciárias, onde dei trabalho em todas elas. E lá dentro eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Depois de 3 anos, eu saí do presídio e comecei a frequentar as reuniões na igreja de libertação, as reuniões de quarta e de domingo, que é do Espírito Santo. E eu entendi que eu precisava ter o Espírito Santo, porque se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não iria permanecer. Eu precisava de Deus. E logo ali eu já falei, quer saber, eu vou me entregar. Já que o problema é esse, eu vou me entregar. Eu não tenho mais nada a perder. Aí fui, me batizei nas águas. Aí eu saí pedindo perdão para todo mundo, gente que eu nem precisava pedir, eu pedi. E aí o povo falava, meu Deus, eu não tô... O que está acontecendo? Você está ficando louca? Porque eu comecei a pedir perdão para todo mundo. E ali, eu saí da cadeia, eu estava devendo 3 processos, que eu poderia voltar a qualquer momento. Então aquilo me deixou mais desesperada ainda, porque eu não pedi para Deus para não voltar. Eu pedi para Deus que eu queria voltar com o Espírito Santo, porque eu queria ser uma outra pessoa. E aí o que aconteceu foi que eu fui no fórum, eu tinha que ir no fórum assinar. E na hora que eu cheguei lá, o moço ficou com meus documentos uns 40 minutos. E eu já estava até passando mal, que eu falei, meu Deus, eu não recebi o Espírito Santo, como que vai ser agora? Porque eu já sabia, já achava que eu ia voltar. E aí o que aconteceu? Ele pegou, veio e falou, senhora, a senhora está livre. Aí eu falei, o quê? Ele falou, a senhora está livre, não consta mais nada aqui. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, olha isso direito. Como que pode? Eu estava devendo 3 processos, olha aí direito. Ele falou, não, senhora, a senhora está livre, a senhora pode tirar seus documentos, a senhora é uma cidadã comum. Aí ali eu tive a certeza que Deus tinha me perdoado e como estava muito difícil para mim me perdoar, eu falei, meu Deus, o Senhor me perdoou, oh, Deus apagou meu passado. Aí isso foi numa segunda, passou a terça. Quando foi eu já comecei a me preparar na terça-feira para vir na reunião da quarta. Aí eu falei, hoje é meu dia. Hoje vai ser o dia que eu vou lhe conhecer. Ai, foi maravilhoso demais. Foi maravilhoso demais. Porque eu nunca imaginei o que Deus podia ter me perdoado. Porque eu era uma pessoa muito ruim. Eu era muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu fui capaz de fazer muita coisa feia, barbaridades. E aí quando veio o Espírito Santo, nossa, mas foi uma alegria. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. E foi uma coisa assim que parece que eu queria explodir. Eu falava, eu preciso falar. E comecei. Todo mundo que me via falava, aconteceu. Eu falei, aconteceu. Não é mentira, existe. Deus existe. E dali para cá, eu fui crescendo espiritualmente e a minha vontade é só falar de Deus para as pessoas. E aquele ódio que eu tinha dentro de mim se tornou amor, eu comecei a ter amor pelas pessoas. Eu comecei a querer falar desse Deus maravilhoso que eu conheci para as pessoas. Foi muito grandioso. Hoje eu paro para pensar, que eu olho para trás e às vezes eu nem acredito que eu fui capaz de fazer tudo o que eu fiz, porque Deus não melhorou a minha vida, Deus me transformou. Eu me sinto filha de Deus. Hoje eu me sinto filha de Deus, porque antes eu não me sentia nem gente, hoje eu me sinto... eu me sinto gente, hoje as pessoas me respeitam, hoje as pessoas olham para mim diferente. Quando eu falo
de como eu era e de como eu sou, as pessoas não acreditam. Tem gente que sente prazer de estar perto de mim, de conversar comigo, e antes não era assim. Eu nem sabia que existia felicidade, eu nem sabia que existia amor, porque eu nunca amei ninguém, eu não sabia nem o que era amor, não amava nem a mim, nem filho, nem ninguém. E hoje, quando alguém faz alguma coisa para mim, que antes, outra hora eu ficava maquinando, não, o que eu vou fazer com essa pessoa? Peraí, eu vou bater nela. Hoje eu falo, Deus, tenha misericórdia dela, porque ela precisa te conhecer. O Espírito Santo é minha vida. O Espírito Santo é mais importante para mim do que o ar que eu respiro, é mais importante do que meus filhos, do que minha mãe, é tudo, porque a Ele eu devo o que eu sou hoje. O Senhor Jesus tinha o hábito de orar. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Mas por que ele tinha esse hábito? Mesmo sabendo que era filho de Deus, ele sabia dessa necessidade. Afinal, ele estava em corpo de um homem e sofria os mesmos ataques e tentações que todos nós sofremos. E os discípulos, vendo isso, tiveram a inteligência e humildade de perguntar: Senhor, ensina-nos a orar. A maioria das pessoas não ora quando e quanto deveriam. Muitos são enganados com a reza e versos repetidos. E o resultado? Nenhuma resposta. Somente os humildes reconhecem a dependência da oração e fazem dela um hábito diário. É por isso que estamos vivendo a Semana da Oração e Súplica. 7 dias, descobrindo o poder da oração. Saiba mais participando de uma reunião no Templo de Salomão ou em uma universal. Meu nome é Martinha Rausten, eu tenho 44 anos. E antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida muito vazia. Até pelo fato de ter sido abusada na infância por 4 pessoas diferentes. Isso foi muito difícil para mim superar, porque eu me sentia muito suja, nojenta. Eu pensava que para mim não ia ter mais jeito, que ninguém ia gostar de mim. Então eu era uma pessoa muito nervosa, muito estressada, brigava por qualquer coisa, achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. E, em função disso, eu tive uma depressão profunda. E foi nesta depressão profunda que eu tentei a primeira vez o suicídio. Tomei vários remédios e fui parar na psiquiatria, fiquei internada ali naquele lugar. Depois eu saí de lá, tentei novamente suicídio, tentei pular de um viaduto. E eu ficava pensando de que forma eu morreria mais rápido, se eu pulasse de frente ou de costas. E aí, novamente, eu tentei suicídio, batendo meu carro, joguei meu carro contra um caminhão. Esse caminhão desviou de mim e eu acabei batendo no carro de uma outra pessoa e aí envolvendo um outro carro também no acidente, onde eu me machuquei muito. E ali eu vi que, de fato, eu precisava de ajuda. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal e aí, ouvindo as reuniões, a palavra, fui buscando, me libertei, fui curada dessa depressão profunda, consegui perdoar essas pessoas que haviam me abusado na infância, consegui superar esse trauma. Não foi fácil, mas eu consegui. E daí, participando das reuniões do Espírito Santo, buscando muito mesmo, porque eu queria muito receber o Espírito Santo. Eu ouvi os testemunhos, eu vi as pessoas falando que elas eram felizes, que elas se sentiam preenchidas ou eram mais vazias. E eu ouvia muitos testemunhos como o meu e eu dizia para Deus que
queria receber esse Espírito Santo, eu queria viver isso. Eu também queria ser feliz, queria ser cheia de Deus. E aí, numa reunião de quarta-feira, eu me lembro que aquele dia eu vim realmente assim decidida, eu pedi para Deus que eu queria receber o Espírito Santo naquele dia e de fato isso aconteceu. Eu consigo me lembrar da palavra que foi pregada aquela noite, eu me lembro da roupa que eu estava usando. Foi muito especial, foi algo assim extraordinário que realmente mudou a minha vida, me preencheu. Eu não senti mais desejo de suicídio, nem me sentia mais nojenta, nem sentia nojo de mim, mas eu me sentia uma pessoa feliz, preenchida e cheia de Deus. E o Espírito Santo, de fato, mudou a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz e sou uma pessoa completa, graças ao Espírito Santo. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos fazer a oração agora, mas preste atenção, se não houver entrega sua, então não há resposta de Deus. Na oração nós nos entregamos, nós doamos, nós honramos a Deus, nós consideramos que Ele é o nosso Senhor. E então nós colocamos depois as nossas petições. E é isso que eu vou fazer agora com você. Graças a Deus. Vamos orar. Ó meu Pai querido e amado, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, nós unimos numa só fé, num só coração, num só espírito, nesta oração, em o nome do Senhor Jesus, para chegarmos diante da Tua face. Santificado seja o Teu nome, meu Pai. Exaltado seja o Teu nome. Nós temos pedidos. Cada um tem um pedido. Cada um de nós tem um clamor no coração. Mas, primeiro, nós queremos doar as nossas vidas, entregar o que nós somos, porque o Senhor não aceita uma vida só maravilhosa, não. O Senhor aceita a nossa vida como ela é, como ela está. Não importa se está cheia de pecados ou não. Mas o Senhor, que é compassivo, misericordioso, que nos vê pelos olhos da fé, o Senhor que nos vê através do Teu Filho Jesus, ó meu Pai, tenha compaixão dessa criatura que me ouve, que está ligada conosco. Eu tenho muitos pedidos também para te fazer, mas eu esqueço dos meus para te pedir por elas. Venha, meu Pai, toca nessa criatura, toca nessa pessoa agora, na sua ferida, na sua enfermidade, na sua moléstia. Faça livrá-la dessa depressão, dessa angústia. Livra desse tormento trazido pelas dúvidas, pelas ansiedades. Vem, meu Pai amado e querido. Faça-se presente na vida de todos os que me ouvem neste momento. Porque todos eles ouvem um servo teu, que te clama em favor do teu povo. E o Senhor mesmo disse: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é o que nós temos feito.
E aí estão essas pessoas desorientadas, perdidas, oprimidas, fracassadas, sejam católicas, evangélicas, espíritas, tenham ou não tenham religião, não importa. São seres humanos, são almas carentes. Então penetra o teu poder agora e seja ela liberta neste momento. Seja livre, minha amiga, meu amigo. Seja curado, seja liberto, seja livre desse tormento que aí está. Eu estou ministrando o seu livramento em nome do meu Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha o hábito de orar. É chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Mas por que ele tinha esse hábito? Mesmo sabendo que era filho de Deus, ele sabia dessa necessidade. Afinal, ele estava em corpo de um homem e sofria os mesmos ataques e tentações que todos nós sofremos. E os discípulos, vendo isso, tiveram a inteligência e humildade de perguntar: Senhor, ensina-nos a orar. A maioria das pessoas não ora quando e quanto deveriam. Muitos são enganados com a reza e versos repetidos. E o resultado? Nenhuma resposta. Somente os humildes reconhecem a dependência da oração e fazem dela um hábito diário. É por isso que estamos vivendo a Semana da Oração e Súplica. 7 dias, descobrindo o poder da oração. Saiba mais participando de uma reunião no Templo de Salomão ou em uma Universal.